Boa noite a todos, boa noite a todas. É com imensa alegria que estamos mais uma noite reunidos em nome de Jesus para louvá-lo e exaltá-lo. É um prazer ter você conosco, nos sentimos alegres, felizes com a sua presença. Peço aos irmãos, vamos chegando, vá se conectando. E ao mesmo tempo, eu já peço a você, compartilhe, por gentileza, o link da nossa igreja no Facebook, para que outras pessoas também venham participar deste culto. Então eu peço a você encarecidamente, compartilhe, por favor, aí mesmo no seu celular, ao lado onde você digita os comentários, tem a opção compartilhar, e quando você compartilha, as pessoas já têm acesso a este culto. Então eu peço a você encarecidamente, faça isso por gentileza, tá bom? Nós vamos dar alguns segundos para você compartilhar, e assim nós vamos iniciar o culto essa noite. Queridos, é uma satisfação poder adorar o nosso Deus. Eu peço a você, compartilhe conosco, vai interagindo com a gente aí ao longo deste culto. Nós vamos cantar 2 cânticos esta noite para a honra e a glória do nosso Deus, tá bom? Nós vamos meditar na palavra. Eu peço que o seu coração, a sua vida esteja concentrada naquilo que nós vamos ouvir. Então eu peço a você, pegue a sua Bíblia, uma agenda, um caderno, uma caneta aí, para você anotar a mensagem de hoje. Eu tenho certeza, ela vai falar ao teu coração. E peço aos irmãos, compartilhe, por gentileza, o link da nossa igreja, faça os seus pedidos de oração. Se você tiver algum agradecimento, compartilha conosco, vamos contar as bênçãos do nosso Senhor, tá bom? Então compartilhe conosco, faça os seus comentários. Para você, o áudio está bom, a imagem está boa, nos dê um ok aí, por gentileza, nos dê um retorno, por favor, tá bom? Nós vamos orar para iniciar o culto nessa noite, e após a oração, nós já vamos cantar. Hoje o Leozinho está conosco e ele vai nos ajudar com os louvores, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque todos os dias o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Ó Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela calma o nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra é um alimento, é um refrigério para a nossa alma. Ó Deus, eu agradeço a Ti, Pai, pela proteção, pelos livramentos, pelos cuidados dispensados sobre nós todos os dias. Obrigado por estarmos aqui para prestarmos mais um culto ao Senhor. Bendizemos a Ti pelos irmãos, pelas irmãs, amigos, familiares
que estão se conectando conosco nesta noite, para juntos prestarmos um culto ao Senhor. Ó Deus, abençoa os cânticos, abençoa a Tua palavra, abençoa o Leozinho, a irmã Raquel, a mim, que estamos envolvidos neste culto, Pai. Que a nossa vida seja consagrada ao Senhor todos os dias, e tudo que nós viermos fazer seja para o louvor da Tua glória. Obrigado por tudo, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, vou convidar aqui o Léo Júnior. Às vezes eu chamo de Léo Júnior, às vezes de Leozinho, tá bom? É a mesma pessoa, tá? E você que conhece o cântico, eu peço, vamos cantá-lo alegremente, tá bom? Cante aí onde você estiver, cante com alegria, exaltando o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos então louvar o Senhor, começando com o hino de número 67, Cristo exaltado. Amém. Louvar ao Senhor é muito bom. Antes de nós continuarmos, eu quero aqui agradecer aos irmãos, às irmãs que estão se conectando, que estão acessando o Facebook da igreja. Quero aqui ler algumas mensagens, alguns comentários, tá bom? Os irmãos estão se conectando. A Bia, minha irmã, boa noite, meu irmão Wesley. A irmã Fátima pede oração pela saúde dela, pela saúde da família e pelos irmãos da nossa igreja, tá bom? A irmã Fátima, o irmão Valdemir, lá em Cruzeiro do Sul, estão conectados conosco. Que Deus abençoe grandemente. Estamos orando pela sua gestação, irmã Fátima. Que Deus abençoe, tá bom? A irmã Yasmin, irmão Oséias, lá em Ariquemes, sempre é um prazer tê-los conosco, tá bom? Sejam bem-vindos. A Tati, ela está dizendo, saudade de ir ao templo. A Tati ontem, ela viajou para Guajará, Mirim, está iniciando uma nova fase da vida dela. Peço, irmãos, que orem, tá bom? Pela Tati, que está lá em Guajará. Ore pelo Léo Souza, que está aqui em Porto Velho. Também temos a irmã Helena, diz assim: saudade de ouvir a palavra de Deus. Irmã, eu espero que essa noite, essa saudade acabe, tá bom? Espero que Deus venha me usar para falar aos nossos corações e que a palavra de Deus venha a cada dia nos contagiar. Irmão Jackson, imagem e áudio bom, ok, obrigado, irmã Helena, está ótimo, pastor.
neto, que Deus abençoe. Irmã Gilcéia, lá em Guarapari, no Espírito Santo, olha só, irmã Gilcéia, lembrança a toda a família, o irmão Edgar, a irmã Kisla, Mateus, Natan, a pequena Heloísa, tá bom? Temos aqui a Dulce lá no estado do Alagoas, com a família. Ela pede oração pela Wanda é a irmã dela. A Wanda é membro da nossa igreja e ela está internada em um hospital aqui em Porto Velho. Então, ore pela Wanda, ela carece e muito de nossas orações, tá bom? Vamos orar pela Wanda. A Bia está dizendo assim: agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, sabendo que Ele está no controle de tudo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus assim nos abençoe. Irmão Joel, um prazer tê-lo conosco, tá? Que Deus lhe abençoe. Edivaldo também, um amigo nosso, é um prazer tê-lo aqui. A irmã Angelita e todos os demais, é um prazer. Vamos prestar um culto que agrada o nosso Deus, tá bom? Nós vamos agora fazer a leitura do texto dessa noite. E após a leitura, o Léo Júnior, ou Leozinho, ele vai orar para a leitura e também já cantar um cântico, tá bom? E eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15. Nós vamos meditar nesse texto hoje, tá bom? O tema da mensagem é caindo em si, tá? Anota esse tema aí e vá compartilhando, por favor, o link da nossa igreja no Facebook. Repetindo a referência, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Deus: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar com o irmão Léo Júnior e em seguida ele mencionará o cântico que juntos iremos cantar, tá bom? Oremos então, irmãos. Senhor meu Deus, mais uma vez em tua presença, agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja nos dando o discernimento, o entendimento da mesma, e que através da leitura e da aproximação da tua palavra, venhamos, Senhor, ser preenchidos do teu Espírito e crescer, Senhor, em ti. E através da tua palavra, Senhor, venhamos ter uma transformação de mente, uma transformação de vida e de caminhar de acordo com os seus desígnios, Senhor, de acordo com a sua vontade, e agir de modo que lhe agrade. Eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, iniciando a segunda parte dos cânticos, vamos louvar agora o corinho, que é Jesus em tua presença.
paz. Obrigado. Obrigado, Leozinho, que Deus continue nos abençoando. Jesus, em tua presença, estamos nós aqui. É um sentimento diferente, viu? Mas nós estamos louvando a Deus, somos gratos a Ele pelos meios, pela tecnologia que usamos a nosso favor, não contra nós. Temos já um pouco de maturidade, um pouco de sabedoria de usar os recursos tecnológicos, a internet a nosso favor, não contra nós, e Deus tem nos agraciado, tá bom? Eu também tenho aqui compartilhar com os irmãos, o irmão Raimundo Nonato, o esposo da irmã Geni, ele está online conosco e ele está trabalhando lá em Ariquemes. Ele conversou comigo e ele está aqui conosco ao vivo também, irmão, que Deus abençoe, tá? Seja uma grande bênção aí, esse município, eu tenho um carinho, trabalhei 2 anos como pastor interino numa igreja aí, tá bom? A irmã Clívia Mendes está conosco, que Deus abençoe. A Tati compartilhou aqui a letra do cântico Jesus em tua presença. Edemir, boa noite, pastor, estou assistindo, que Deus abençoe o senhor na mensagem, louvado seja Deus, ore por mim, para que Deus me use como instrumento. Alessandro, Deus te abençoe ricamente, tá bom? Eu tenho alguns pedidos de oração, e os pedidos sempre em favor das autoridades do nosso país, todas as esferas, os 3 poderes, judiciário, legislativo, executivo. Ore por todas as autoridades do nosso Brasil, ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, pelos técnicos, pelos auxiliares, pelas pessoas que trabalham na zeladoria dos hospitais. Todos eles precisam e muito dos nossos clamores. Ore por eles, ore pelos cientistas, ore pelos pesquisadores, por todos, para que Deus dê a eles a capacidade, a sabedoria de nos tirar dessa situação, tá bom? Nós cremos que Deus usa pessoas, como sempre usou no passado, quando Ele quer. Então vamos orar pelas autoridades, vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, tá? Ore pela recuperação da irmã Kelly, graças a Deus ela está bem melhor, agradecemos a sua oração. Ore pela Wanda, ore pela irmã Maria Pires, e se você souber de algum outro irmão ou irmã, amigo, parente, clame por eles, tá? Quando você for orar, nunca se esqueça, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, tá? Ore pelas igrejas, ore pelas programações, pelos cultos, não deixem de orar por salvação de almas. O texto que nós vamos pregar hoje fala sobre isso. Quando você for orar, se preocupe com a salvação eterna do seu parente, do seu amigo. Quando ele morrer, a alma dele vai para onde? Então ore nesse sentido, ore pela salvação, ore pelo crescimento espiritual das pessoas. Em meio a esse isolamento, a essa reclusão, algumas pessoas acabam esfriando na fé, acabam se distanciando de Deus e acabam usando a tecnologia contra a si mesmo, causando um mal terrível para a sua alma. Então ore por essas pessoas. Vamos aproveitar esse isolamento e nos aproximar mais ainda do Senhor. Certamente os maiores beneficiários será nós mesmos, tá bom? Que Deus assim nos abençoe. Eu convido os irmãos mais uma vez a abrirem as suas Bíblias no texto de Lucas, no capítulo 15. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor. À medida que você está procurando o texto de Lucas, capítulo 15, nós lemos agora há pouco do 1 ao 10, e agora nós leremos do 11 ao 20. Aí eu peço a você, compartilha o link da igreja, agora mesmo aí no seu celular, para que outras pessoas venham ouvir a palavra de Deus conosco, tá bom? Repetindo, Lucas capítulo 15, versos 11 ao 20. Dizem assim esses textos: e disse:
Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Verso 16: E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pelos cânticos que nós entoamos, obrigado pela liberdade que temos de prestarmos culto ao Senhor, obrigado por esta porção da Tua palavra que nós lemos. Ó Deus, eu preciso da Tua orientação, da Tua direção. Revista-me de autoridade, ousadia e intrepidez, que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar do Senhor, que eu não venha falar das minhas experiências, mas que eu venha falar da Tua palavra. E eu peço, meu Deus, que os irmãos que estão conectados, que estão online, que os seus corações agora estejam receptivos àquilo que nós vamos pregar. Ó Deus, estejas falando a cada coração presente. Nem eu e nenhum pregador temos a capacidade de convencer quem quer que seja, mas nós cremos no Deus que convence. E eu peço a Deus que nesta noite a Tua palavra venha mexer com os corações, e que nós tenhamos, ó Deus, atitudes que glorifiquem o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Certamente você já ouviu aquela expressão caindo em si. Numa linguagem mais moderna, a gente diz assim: agora caiu a ficha. Algumas pessoas dizem assim: mas parece que fulano não percebe, parece que ele não se toca, ele precisa tomar uma dose de Semancol, porque está um tanto anestesiado com as circunstâncias. Eu não sei se você já fez uma leitura errada de uma determinada circunstância ou de uma determinada atitude de uma pessoa próxima a você. Talvez você julgou erradamente uma pessoa, talvez você a interpretou erradamente, mas você deixou as coisas passarem. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa se contextualizar para entendê-lo. E eu permito aos irmãos que me permitam fazer isso, para que assim a gente inicie a mensagem. Quando você vai ler o capítulo 15, você vai perceber que os escribas e fariseus estavam incomodados e começaram a reclamar porque Cristo estava comendo com publicanos e pecadores. Isso no verso 2. Os escribas e fariseus tiveram essa áspera reação porque os publicanos
judeus que cobravam impostos dos próprios judeus. Esses publicanos judeus, eles eram funcionários do governo romano e muitas vezes os impostos cobrados por eles eram abusivos. Por essa razão, os publicanos eram considerados como traidores de Israel. Os impostos que eles arrecadavam dos judeus eram repassados para o governo de Roma. E quando os escribas e fariseus viram Jesus comendo com eles, ficaram revoltados, ficaram indignados. Por essa razão que Jesus, a fim de explicar para eles o porquê do comer com os publicanos, é que Jesus inicia uma série de parábolas. No capítulo 15, você pode olhar na sua Bíblia, que vai aparecer 3 parábolas: a parábola da ovelha, depois da dracma ou da moeda perdida, e a parábola que nós vamos estudar nessa noite, a parábola do filho pródigo. Para quem não sabe o que significa a palavra pródigo, ela quer dizer esbanjador, gastador. E aí eu chamo a sua atenção que o contexto dessas 3 parábolas está relacionado diretamente com os escribas e fariseus. Jesus as conta para levá-los a um entendimento correto do porquê ele está comendo com aqueles publicanos. E ele começa as parábolas. Eu vou rapidamente resumi-las para que você entenda. Jesus vai dizer que um homem deixa 99 ovelhas no deserto por causa de uma ovelha que foge. Esse homem então, ele sai à procura daquela única ovelha que se perdeu, e ao encontrá-la, coloca-a em seus ombros e sai rejubilando. E ao chegar em casa, ele foi comemorar com os amigos o fato de ter achado aquela ovelhinha. Depois você vai ver a mulher que procura a dracma, que procura a moeda. Ela se esforça, ela se dedica, ela faz um grande esforço para encontrar apenas uma moeda que havia perdido. Ela vai acender a candeia, ela vai varrer, ela vai buscar com diligência, mas se bem que ela poderia muito bem deixar para lá, era apenas uma moeda, mas ela procura com diligência até achar, e quando encontra, ela convida as amigas para alegrarem-se juntas. Jesus está ensinando aos escribas e fariseus que na vida nem tudo é uma questão de dinheiro, de ter, de possuir, de conquistar. Existe algo que está muito acima do dinheiro, do possuir, do ter. E ele vai dizer isso no versículo 7, acompanhe comigo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eram 100 ovelhas, uma se desgarra, o homem vai atrás daquela que se desgarrou. A mulher perdera uma dracma, ela vai procurá-la. E Jesus está dizendo
que um pecador, por causa de um pecador, haverá alegria no céu. Nós temos 3 parábolas: um animal, a ovelha, o metal, a dracma ou a moeda, e uma pessoa, o filho. A ovelha e a moeda, elas são procuradas. O homem procura a ovelha, a mulher procura a dracma. Mas a terceira dessa série de parábolas é um ser humano. E não é o pai que vai atrás dele, é ele quem volta. É ele que, caindo em si, ele volta de onde ou para onde ele saiu, de onde ele saiu. Nessa noite eu quero pregar esse tema com você: caindo em si. Quantas vezes a gente precisa cair em nós mesmos? Quantas vezes precisamos rever, reavaliar os nossos conceitos, as nossas atitudes, a maneira que interpretamos uma pessoa, a maneira que interpretamos os fatos, as circunstâncias. Quantas vezes precisamos cair em nós mesmos, reavaliar, repensar os nossos conceitos, rever a nossa visão? Quantas vezes? E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades que emanam desse texto. A primeira verdade é que para o filho esbanjador, a vida em casa era ruim. Essa é a primeira verdade que o texto nos apresenta. Para o filho pródigo, ou esbanjador, ou gastador, a vida em casa era ruim. Mas notem, por que ele achava que era ruim? O que estava faltando para aquele jovem, para aquele filho? Uma vez que na casa do pai não lhe faltava nada, ele tinha tudo que ele precisava, não que ele queria ter, mas tudo que ele precisava. Ele tinha a presença, a companhia do seu pai, ele tinha a companhia do seu irmão, ele tinha o alimento para saciar a fome, ele tinha comida farta, ele poderia comer a hora que quisesse, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele. O que faltava? Será que era o sistema? Não, é que a insatisfação entrou em seu coração. Quando a insatisfação ela entra no coração do homem, ela começa a criar um reboliço dentro de nós. Quando nós estamos insatisfeitos, nada está bom. Nós vamos colocar defeito em tudo e em todos. Quando a insatisfação ela entra no coração, nós vamos sempre querer algo que nós não temos, e fazemos uma leitura de que para sermos felizes nós precisamos daquilo que nos falta. Ele começou a pensar que fora de casa ele encontraria a verdadeira felicidade. Ele não quer mais o regime da família, ele não quer mais o sistema que o pai lhe impõe. Para ele é sufocante, para ele a liberdade é melhor. Ele quer dar um grito de liberdade, ele quer ter uma vida independente do seu pai,
ele quer viver do jeito dele, ele se acha muito inteligente, muito maduro, muito esperto, e ele então faz uma proposta para o pai: me dê o que me pertence. E sabe que para ele os planos, os projetos que ele tinha era melhor. Ele queria sair de casa porque a vida em casa era ruim. Ele estava cansado da vida no lar do pai. Ele se sentia preso. Ele se sentia restrito. Ele achava que não tinha liberdade. Então ele pede a herança ao pai. Ele tinha direito à herança quando seu pai morresse. Porém, ele não podia esperar. Os planos que ele tem para ele são urgentes. Ele quer logo sair de casa. Ele quer ir para o mundo. Ele quer conhecer a vida fora de casa. E percebam que o pai não impede, que o pai não proíbe, mas o pai dá aquilo que ele estava pedindo. E essa fora uma total atitude de desrespeito com o seu pai. Ele não se importou com a vida do pai. Ele não quis saber se o seu pai contava com ele para amparar na velhice ou não. Ele nem queria saber, não se importou como que o pai iria sobreviver sem ele. E se de repente o pai precisasse dele, onde procurá-lo? Ele não se importou com isso, porque ele julgava, ele fez a leitura de que a vida em casa era ruim. Na mente dele havia coisas melhores. E sabem que às vezes eu e você agimos assim. Deus tem nos dado tudo o que precisamos, mas achamos que as coisas do mundo são melhores. Nós achamos que as propostas que o mundo oferece são melhores do que as propostas de Deus. Nós estamos servindo ao Senhor, estamos passando por uma situação difícil, mas algumas pessoas abandonam a Deus, viram as costas para Ele, porque estão insatisfeitas com essa vida. Para alguns, o cristianismo é sufocante. O cristianismo impede de fazer ou de realizar os seus prazeres. E aí então, abandonam. Porque para eles a vida cristã é ruim. Servir a Deus é ruim. Há coisas melhores. Irmãos, vamos nos lembrar do que Satanás disse para Eva. Satanás sempre oferece para nós uma vida melhor lá fora. Para muitos filhos, os melhores pais são os pais dos seus coleguinhas. Para alguns maridos, as melhores mulheres são as dos outros. Para algumas mulheres, os melhores maridos são as das outras. Para algumas pessoas, os melhores patrões são os dos outros. E assim é a vida. Não é porque o esposo é ruim, a esposa, os filhos, o patrão, é porque no coração há uma insatisfação. E quando a pessoa está insatisfeita, para ela nada está bom. Cuidado com esse sentimento. Cuidado com os seus planos. É preciso cair em si. Você acha que o desejo de sair de casa aconteceu de uma hora para outra? Você acha que o desejo de sair de casa no coração deste jovem surgiu da noite para o dia? Não. Ele vai alimentando todo dia um pouquinho.
E ele vai deixando que a insatisfação comece a tomar conta de todo o seu coração, ao ponto de chegar para o pai, sem se importar com o pai, sem se importar com os sentimentos do pai, sem se importar como o pai iria absorver essa decisão. Ele simplesmente, de forma muito fria, ele diz: me dar a parte que me pertence. Olha o verso 12. E o mais moço foi o mais jovem, não foi o mais velho. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles na fazenda. Para este filho, a vida em casa era ruim. Ele estava infeliz no lugar que lhe oferecia alegria. Vez por outra, você e eu precisamos cair em nós mesmos. Precisamos fazer uma avaliação da nossa vida, da nossa conduta, do nosso comportamento. Quantos cristãos estão insatisfeitos com Deus nesse momento? Alguns estão colocando até culpa em Deus por esse desastre, por essa pandemia. Alguns estão enfraquecendo na fé, estão abandonando o compromisso com Deus, porque estão insatisfeitos com Ele. Quantas vezes você e eu fazemos leituras erradas das circunstâncias de algumas pessoas? Às vezes julgamos uma situação precipitadamente. Às vezes achamos que Deus não está se importando conosco. Às vezes achamos que as pessoas não se importam, não se preocupam conosco. Por que essa insatisfação? Logo com pessoas que nos amam. Esse pai amava o seu filho, ele se importava, ele se preocupava, mas o problema não estava no pai, o problema estava na insatisfação que tomou conta do coração desse filho, porque para ele a vida em casa era ruim. Mas o texto nos apresenta uma outra verdade. E qual é a outra verdade? Olha o verso 13. E poucos dias depois, queridos, presta atenção nessa expressão. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante ou longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. A segunda verdade que emana do texto é que para aquele filho a vida no mundo era melhor. Para ele a vida do mundo era melhor. Lá no mundo, no lugar que ele pensava que seria feliz, provou o sabor amargo da desilusão. Ele se iludiu, ele se enganou. Queridos, se tem uma coisa na vida que eu não consigo evitar, é que alguém me engane ou que alguém me iluda. Às vezes a pessoa conta uma história bonita e você acaba acreditando. É ou não é? As pessoas iludem umas às outras, enganam umas às outras, com uma conversa macia, uma conversa suave. Elas enganam a gente. Mas é uma coisa que eu posso evitar, de eu mesmo me iludir, de eu mesmo me enganar. Eu posso evitar. E este jovem não pensou nisso. E há muitas pessoas sofrendo hoje, dando
alicerçadas na parede, se arrebentando emocionalmente, porque acham que já são autossuficientes. Tem filhos querendo, ou filhas querendo sair de casa, porque dizem que já sabem viver, são donos do seu próprio nariz, já endureceram o pescoço, se iludem, achando que o mundo lá fora é como a casa aqui dentro. Se iludem, se enganam, vão alimentando no coração uma ilusão. Eles estão insatisfeitos e agora estão iludidos. A insatisfação e a ilusão são tremendamente prejudiciais. Olha como esse jovem pensava: agora eu tenho dinheiro no bolso, eu estou rodeado de amigos, tem mulheres para tudo quanto é gosto, ele está se divertindo, ele está curtindo a vida, participando de festas, de baladas e satisfazendo seus prazeres e apetites sexuais. Afinal de contas, ele tem dinheiro no bolso, ele tem amigos, e quando você tem dinheiro, você tem amigos. Quando você tem dinheiro, não falta pessoas para conviver com você. Mas e quando o dinheiro acaba? Sabe aquela sensação de que, aquela ilusão melhor, de que o mundo é melhor? Será que de fato deixar Deus e voltar para o mundo, ou ir para o mundo, será que é a melhor decisão da vida? É preciso parar, é preciso analisar, é preciso avaliar e cair em nós mesmos. Se você está correndo esse risco da ilusão, cuidado, abra o teu coração para o Senhor, porque lá no mundo, este filho não era feliz, mas pensava que era, por um momento, por um instante, e o instante foi durar o dinheiro. Enquanto havia dinheiro no bolso, havia baladas para ir, havia colegas para compartilhar os momentos, havia mulheres para se deitar com ele, mas quando acabou, sumiu tudo. Na casa do pai, ele estava insatisfeito, no mundo, ele estava iludido. Cuidado com a insatisfação, cuidado com a ilusão, cuidado para que você não coloque defeito em todo mundo, em todas as pessoas, no seu pai, na sua mãe, no seu cônjuge, em Deus. Cuidado, porque quando você e eu somos iludidos, e somos melhor insatisfeitos, o diabo já vem com a ilusão: olha, tem uma vida melhor para você. Ele disse para Eva assim, que se você comer esse fruto, vocês não vão morrer, não, muito pelo contrário, os olhos de vocês serão abertos e vocês serão iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Eu te pergunto, foi isso de fato que aconteceu com Adão e Eva? Não, porque começa com a insatisfação. Eu vejo só defeito nas pessoas, eu vejo só defeito nas circunstâncias, eu vejo um Deus que não se preocupa, e aí Satanás vem com as suas ilusões. Meu querido e minha querida, o pecado é traiçoeiro, o pecado é sutil, o pecado humilha. Cuidado para você não ter esse sentimento, ou essa sensação, ou fazer essa leitura errônea de achar que a casa do pai é ruim e de que o mundo é melhor. Para sobreviver, esse filho que tinha tanto dinheiro foi cuidar de porcos. E devemos lembrar
que na cultura judaica, ele que era um judeu, dar comida para porcos era algo inadmissível pela lei, mas não tinha outro emprego. E cadê os amigos que estavam em volta? Cadê aquelas pessoas que ajudaram a gastar o seu dinheiro de forma dissoluta, como diz o verso 13? Cadê? É assim que acontece hoje. Sabe que o que muda são apenas as pessoas, o enredo é o mesmo. Assim como aconteceu com este homem, com este filho, acontece em nossos dias. Quantas pessoas tentando fazer a nossa cabeça para a gente abandonar Deus, abandonar os nossos pais, abandonar os nossos cônjuges. Quantas pessoas dizendo: abandona porque tem uma proposta de vida melhor para você. Cuidado, é preciso cair em si, é preciso pedir sabedoria de Deus para fazer a leitura correta da vida, das circunstâncias, das pessoas e do próprio Deus. O filho achava que a vida em casa era ruim, ele achava que a vida no mundo era melhor. Mas tem uma terceira e última verdade que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Versículos 14 ao 17. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Agora escute essa expressão e grava no seu coração. E tornando em si, ou caindo em si, diz: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele achava que a casa do pai era ruim, ele achava que o mundo era melhor, mas agora ele aprende que o cair em si trouxe a felicidade. O cair em si trouxe a felicidade. O verso 17 nos mostra o momento exato do seu arrependimento. Caiu em si. Essa expressão pode ser traduzida como recobrou o seu senso, ou quando voltou a si mesmo. Queridos, quantas vezes Satanás com seus ardis nos cega, quantas vezes ele com as suas ciladas nos engana, quantas vezes nós fizemos coisas erradas, falamos mal das pessoas, falamos mal dos cônjuges, falamos mal dos pais, dos filhos, quantas vezes? E quando a circunstância passou, parece que nada de errado fizemos. Sabe que algumas pessoas, elas vão cair em si quando passarem por uma situação dolorosa. Algumas pessoas. Este filho caiu em si quando saiu batendo nas portas atrás de trabalho, e na casa do pai ele tinha funcionários que trabalhavam para ele. Agora ele quer um emprego. Lá na casa do pai havia muita comida, fartura. Agora
ele deseja comer o que os porcos comiam. Olha que ponto chega a degradação humana, por causa do ego, por causa da vaidade, por causa do orgulho. Sem dinheiro, longe do pai, longe de casa, em uma terra distante, sem amigos, sem trabalho. Olha o final do verso 16: e ninguém lhe dava nada, nem aquelas pessoas que estavam curtindo a vida com ele quando tinha-se dinheiro, aquelas pessoas que estavam nas festas, nas baladas, não lhes dava nada. Mas foi nesse momento que ele recobrou o seu senso, ele voltou em si. Sabe aquela história em que a gente para e diz assim: o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu quero da minha vida com isso? O que é que eu vou ganhar fazendo essa coisa? O quê? Algumas pessoas vão cair em si quando lembrarem-se de Deus. Olha o que diz o verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Algumas pessoas irão cair em si, irão recobrar o seu senso quando passarem por uma situação dolorosa. Outros, quando lembrarem-se de Deus. É verdade que ele teve que passar por isso para se lembrar. Como é que está a tua vida hoje? Como está o teu coração hoje? Do que você precisa se arrepender? Do que você precisa cair em si, deixar a ficha cair, dar o start na vida? O que tem te provocado a infelicidade, a tristeza? Talvez seja a insatisfação, a ilusão, o engano. É preciso se arrepender dos erros. Esse filho descobriu que os empregados temporários de seu pai eram mais dignos do que ele. Aqueles funcionários da casa do pai tinham que comer, ele não tem. Mas sabe o que eu acho brilhante nesse texto? É a capacidade desse jovem de reconhecer o seu erro. Eu acho isso fenomenal, fantástico. Quando alguém reconhece os seus erros e elas param de culpar Deus, elas param de culpar os outros, elas param de culpar as circunstâncias e elas olham para dentro delas e dizem: eu sou o culpado de tudo isso. Eu não sou vítima da sociedade, eu não sou vítima de nada, foi eu quem procurou isso. Ele reconheceu o seu erro. Naquele momento ele soube que o seu abandono foi precipitado, que a sua decisão foi insensata. Ele também entendeu que o que fez não foi apenas um erro contra o pai, foi um pecado. Queridos, quantas pessoas insatisfeitas, iludidas, não se arrependem dos seus erros. Às vezes falam mal dos outros, causam problemas no caráter dos outros, mas não voltam para se arrepender.
Ele errou, é verdade. Por um momento ele se enganou, achando que estava ruim dentro de casa, que o mundo era melhor, mas ele cai em si, ele se arrepende, ele volta para casa, e neste exato momento, aquele filho já não era o mesmo rapaz inconsequente que saiu da casa do pai. O pai não foi atrás dele, o pai não o procurou, o pai deixou ir. Diferente do homem que foi atrás da ovelha, diferente da mulher que foi atrás da dracma, aqui é o filho quem volta, porque ele reconheceu que ele errou. Querido, se você errou, se você cometeu ou está cometendo pecado, se você está destruindo o caráter das pessoas, se arrependa hoje mesmo. Peça perdão pela insatisfação do teu coração, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, pelo orgulho. Peça perdão. E eu quero terminar mencionando como foi o reencontro do pai com o filho. É claro que o texto segue e você vai ver o irmão indignado, mas eu quero parar aqui para mostrar o reencontro do pai com o filho. Olha o que acontece, versos 20 e 21 apenas. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele fez a mesma coisa que ele havia pensado em fazer no verso 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele não teve só a intenção, ele pensou e agiu. Ele não apenas pensou em se arrepender, ele pensou e se arrependeu. Ele não pensou apenas em pedir perdão para o pai, mas ele se arrependeu com o pai. Queridos, a gente precisa cair em si em muitos momentos da nossa vida. Talvez as coisas estejam travadas na sua vida, na sua família. Talvez as coisas não funcionem como você gostaria por isso. Porque é preciso cair em si. Avalie a tua vida, avalie o teu coração, avalie as tuas atitudes, o teu comportamento, aquilo que falas, o teu agir. Avalie e veja se você não precisa também cair em si. Eu quero terminar essa mensagem com uma oração. E eu peço com todo o meu coração, onde você estiver, feche os teus olhos, pensa nessas 3 verdades que nós aprendemos essa noite. Não fora o pai que procurou o filho, mas o filho que voltou para o pai, porque ele tem consciência do erro. Você é consciente dos erros que você tem causado para você mesmo, para a sua família e para aqueles que se relacionam contigo. Deixa Deus falar no teu coração, quebrando o teu coração na presença de Deus. Aí mesmo onde você estiver, pai, me perdoe, mãe, me perdoe. Peça perdão do esposo, da esposa, de quem quer que seja. Se você fez um mal contra alguém, um irmão da sua igreja, um colega de trabalho, e você não tem acesso a ele agora, manda uma mensagem, liga para ele ou para ela,
se arrependa, caia em si e peça para Deus te dar um coração diferente. Nós vamos orar. E se você depois quiser comentar conosco essa mensagem, comente. Se você precisar de uma ajuda, de um aconselhamento, me procura. Mesmo que seja pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo Messenger, não sei. Mas se está errado, caia em si e se arrependa dos seus pecados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite. Ó Deus, quão bom é poder ouvir a Tua palavra. Há momentos que ela nos conforta, que ela nos consola, mas há momentos que ela nos confronta. O confronto não é para o mal. O Senhor não está brigando conosco, Pai. O Senhor está chamando a nossa atenção. A Tua palavra, ela é preventiva, mas ela também é corretiva. Ó Deus, quantas pessoas, Pai, estão vivendo e agindo como esse filho, iludidos, enganados, insatisfeitos, às vezes até com o Senhor mesmo. Pessoas que não aceitam, que não se conformam com o Teu agir, que culpam o Senhor, culpam seus cônjuges, seus pais, seus filhos, seus patrões, seus pastores, seus vizinhos, culpa todo mundo, Pai. Mas o grande problema não está nas pessoas, o problema está no coração insatisfeito da própria pessoa. Ó Deus, nos leva ao quebrantamento, Pai, nos leva ao arrependimento. Pesa a Tua mão na nossa consciência. Se preciso for passar por situações difíceis, permita, Pai, permita, para que essa situação nos faça chegar mais perto do Senhor. Mas, ó Deus, eu te peço que a nossa consciência seja recobrada de uma maneira muito séria e muito autêntica, Pai. O Senhor sabe quando pecamos por pensamentos, quando fazemos algo escondido, o Senhor sabe. Por isso, ó Pai, toca na nossa consciência e nos dê a vitória sobre o pecado, e que assim vivamos para o louvor da Tua glória. Muito obrigado por cada vida, por cada pessoa que esteve conosco nesta noite. E eu te peço que a Tua palavra venha de encontro às necessidades, e que o Teu Santo Espírito venha convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, meu Deus, o nosso Brasil, abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa os profissionais de saúde, abençoa os que estão enfermos, os que estão sãos, protege-nos para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Um prazer tê-lo conosco, tê-la conosco. Nos sentimos felizes e honrados, e eu já quero te convidar para o próximo domingo, às 9 horas da manhã, para a escola bíblica dominical, tá bom? Não falte, vamos adorar ao Senhor mais uma vez no domingo de manhã às 9 e à noite às 19h30, tá bom? E se você quiser conversar, me procure, que eu terei todo o prazer e alegria em conversar com você. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos uma boa noite.